Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ficções Humanas. Meu nome é Paulo Vinícius e no vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha do livro O Caminho Estreito para os Confins do Norte, do Richard Flanagan. Bom, primeiro, antes da gente começar a resenha, eu queria agradecer ao pessoal do Clube do Livro de Itaguaí por ter realizado um evento muito bacana no último sábado, né? Nós fizemos mais um evento do Clube do Livro e onde foi abordado os livros da Jojo Moyes. Tem até alguns marcadores de livro do evento, foi muito bacana. Quem morar nas proximidades, na zona oeste do Rio, né, em Itaguaí mesmo, ou em municípios próximos, vão, é um evento muito bacana, tá? Tem tido um bom público, sempre pessoas muito bacanas discutindo os livros que são abordados naquele mês. E aí, para o mês que vem, me parece que a leitura é um livro da FML Pepper, Não Pare, né? Eu ainda não peguei ainda, vou pegar ele para o meu Kindle, né, nos próximos dias. Mas parece que é uma leitura rápida, apesar de ter sido colocado que a gente pode ler a trilogia. Eu prefiro só pegar o primeiro volume, até para ver como é que é, se eu vou realmente gostar ou não. E a gente vamos ver no que vai dar, né? Ultimamente eu tenho tido vários desafios bacanas vindos do Clube do Livro. A respeito de algumas coisas do blog, do Ficções Humanas, eu queria falar que eu não esqueci do Especial Ghibli. Tá faltando um filme ainda pra gente comentar, que é Lupin e o Castelo de Cagliostro. Eu tive uma ressaca de filmes do Ghibli muito grande, eu decidi dar uma parada, pensar um pouco, para depois retomar. Até porque eu ia deixar para comentar isso, né, após publicar a resenha do Lupin, só que como demorou bastante a sair a resenha, eu já vou falar logo. Após eu terminar de fazer a resenha do Lupin, eu devo pegar mais 4 semanas para poder fazer a resenha da série Ronja, que foi foi produzido pelo pessoal do estúdio Ghibli, né? Eu não sei ao certo, eu vou dar uma conferida, né, nas informações sobre a série, se eles ainda eram o estúdio Ghibli ou se eles são alguma outra coisa. Me parece que uma parte da equipe foi para Level 7 Games e ajudou a fazer o Ni no Kuni, que é um RPG, né, que tem bastante relação com as animações do Ghibli. Vou procurar saber umas informações a respeito, né? E eu pretendo até o final do ano tentar adquirir a Tartaruga Vermelha, né, que é uma animação que foi coproduzida pelo estúdio Ghibli, auxiliou parece que um diretor francês, né? E a animação ela foi exibida pela primeira vez no Festival de Cannes, e me chamou muita atenção pelo fato da animação ela não ter diálogos. Isso é muito bacana. Eu quero realmente, tô curioso, muito otimista a respeito dessa animação. E pra frente a gente vai discutir outras coisas. Bom, falando sobre O Caminho Estreito para os Confins do Norte. Gente, é um livro pesado, não é um livro leve. Eu faço um disclaimer antes de começar a resenha, né? Não é um livro para todos, é um livro que não é que eu diga que seja um livro ruim, não. Ele é um livro pesado, ele vai ter algumas cenas que são realmente fortes. A gente vai ter algumas situações de revirar o estômago, né? Mas falando antes da história, né? Bom, o protagonista é Dorigo Evans, que ele é um médico, né, que ele trabalha para as Forças Armadas na Austrália. E o livro ele mostra diversos momentos da vida do Dorigo Evans. Até vou questionar essa coisa dele ser o protagonista, mas eu já volto depois. Então é demonstrado como que vai ser a guerra para ele. Ele logo no começo
né, da empreitada australiana, eles são capturados por japoneses e eles são levados a um campo de trabalhos forçados. Não é um campo de concentração como os campos de concentração nazistas, é um campo de trabalhos forçados, né? Eles são enviados para Birmânia, para o atual Myanmar, onde eles são colocados para construir uma ferrovia que iria ligar a região na China dominada pelo Japão até a costa. O objetivo é construir uma ferrovia para facilitar o transporte de armamentos e de soldados. E aí a gente vai ver, por boa parte do livro, como é que é o dia a dia desses trabalhadores, desses escravos forçados australianos nesse campo de trabalho. Vamos ver a relação dos australianos com os japoneses, com os coreanos, que também vão fazer parte desse grupo, né? E o antes e o depois desses trabalhos forçados, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero discutir a noção de protagonista do Dorigo Evans, porque o autor, espertamente vai utilizar vários pontos de vista. O Dorigo, ele funciona como se fossem os nossos olhos, né, diante daquela situação. Ele não é exatamente o protagonista. Em determinados momentos a ação sai um pouco do Dorigo para ir para outro personagem. O Flanagan, ele vai pegar e vai mudar qual ponto de vista. Uma hora é o Dorigo Evans, outra hora é um dos colegas do Dorigo Evans, como Dark Gardner, né? Tem outras pessoas, não me recordo os nomes agora, mas tem outros colegas do Dorigo nesse campo, australianos, do campo de treinamento, que vão ter o ponto de vista mostrado. Também tem o lado dos japoneses, com o Fukuhara, né? O chefe do campo, que é o Kota. A gente vai ver também um dos capatazes, que é o Lagartão. A gente vai ver também em determinado momento a visão dele sobre aquilo que está acontecendo. Eu acho que isso é o que mais chama atenção nesse trabalho do Flanagan. Ele não toma não é parcial na apresentação do romance. A gente vai ver tanto o lado dos aliados sofrendo todas aquelas torturas diante dos campos de trabalho forçados, como a gente vai ver o lado dos japoneses, como que eles encaravam a ter aquelas pessoas estranhas a eles, com hábitos tão diferentes deles, trabalhando para eles. E como que vai ser o depois, quando esses japoneses vão ser julgados por crimes de guerra. Eu acho um romance fantástico, porque não existem pessoas boas e pessoas más. Todos eles têm qualidades, têm defeitos. O próprio Dorigo Evans, ele é um cara extremamente falho, né? A gente pensa assim, ele no final da guerra ele vai voltar para casa com questões ainda relacionadas ao campo de treinamento, onde ele vai ver as violências impostas aos seus amigos, aos seus colegas de esquadrão. E não, em nenhum momento a gente vai ver essa tomada de partido. A gente vai ver que o Dorigo, ele é um cara que ele vai se envolver em um romance adúltero com a esposa do tio dele. A gente vai ver que ele vai ter um casamento no qual ele não vai ser feliz, né? Ele vai se apaixonar pela tia dele e ele não vai conseguir se relacionar adequadamente com a pessoa com quem ele vai se casar. Isso tanto antes como depois. Ele vai se transformar num mulherengo, num conquistador, né? E mesmo durante a estadia no campo de no campo de trabalhos forçados, ele vai tomar os seus posicionamentos, ele vai fugir, ele vai sentir medo, ele vai ter os momentos de coragem dele, né? Então ele não é um personagem bom, ele é um homem comum, né? O Flanagan apresenta pra gente um homem de carne e osso, capaz dos atos mais corajosos e ao mesmo tempo das decisões mais idiotas possíveis. A gente vai ver outros colegas dele, como o Dark Gardner, que vai ser o cara que vai se revoltar contra os japoneses. E a gente vai imaginar, bom,
ele vai passar por aquilo, né, e vai sobreviver da mesma maneira, vai ser um herói de guerra. E cuidado, se a gente reclama do George Martin matando personagens em Crônicas de Gelo e Fogo, o Flanagan ele mata indiscriminadamente nesse livro. Ele faz você se importar com o personagem, faz você se sentir empático, acho até mesmo com os japoneses. A gente se simpatiza com a visão, mesmo que a visão deturpada das coisas, dos japoneses, mas a gente acaba simpatizando com os personagens. Também destaco a pesquisa que o Flanagan fez. Muitos vão falar assim, não, mas poxa, o pai do Flanagan, ele esteve envolvido na guerra, então ele teve alguma fonte inicial. Cuidado. O depoimento que o Flanagan, que o Richard Flanagan obteve com o pai dele, né, que ele usou num primeiro rascunho para compor o romance, ele pegou e jogou fora. Depois ele fez tudo de novo. Então não é uma obra baseada na vida do pai do Flanagan. Nada disso, de forma alguma. Ele refez tudo, de ponta a ponta. Interessante também é o pós-guerra, que pouco é falado. Principalmente o teatro asiático. A gente pouco vê falando tanto durante como depois. O Grifo resolveu falar. Já se pronunciou. Já, né? Já deu. Chega, né? Então, voltando. Já virou atração o Grifo, né? E retornando. Então, a gente vê pouco sobre o pós-guerra, o durante a guerra e o pós-guerra no Japão. Né? Os julgamentos por crimes de guerra. A gente vai ver os acordos, os favorecimentos, as grandes famílias japonesas, os próprios envolvidos nesse campo de trabalhos forçados, eles vão se sentir incomodados com esse favorecimento, porque alguns deles vão ser enforcados, né? Vão ser enforcados porque eles não têm famílias ricas. A gente vai ver a revolta do Fukuhara, né? Ele não entende por que ele é julgado, né, no final. Eu acho muito bacana a maneira como ele encara aquilo, porque para ele não existe isso de criminoso de guerra, né? Na cultura japonesa, o cara, quando é capturado, ele faz seppuku, ele se mata, né? A ideia dos kamikazes, e ele não entende. Criminoso de guerra para ele é um não homem, é uma pessoa que deixou de existir porque ele não fez o ato honrado e se deixou capturar pelos seus adversários. Ele se tornou um não gente, entre aspas. Então, eu gostei muito do livro do Flanagan, gostei da escrita, a escrita é muito boa, só que ele, em vários momentos, ele me deixava angustiado, ele me deixava deprimido, né? Até falei na semana passada, quando eu comentei sobre o 1+1 da Jojo, que eu li o livro da Jojo junto com outro livro mais pesado, e foi esse, né? Eu precisava de uma leitura mais leve para poder passar todos aqueles sofrimentos acontecidos com soldados. Alguns dias eu não conseguia pegar no livro do Flanagan, de tanto que o meu estômago ficava embrulhado com tudo aquilo que acontecia. Algumas cenas são pesadas mesmo, de você ficar muito reflexivo depois da leitura. Então, enfim, recomendo a leitura, né? Recomendo a leitura para aqueles que gostam de romances de guerra, né? É um livro que foi indicado ao Man Booker's Prize, né? Que venceu. Então não é qualquer coisa. Recomendo bastante. Enfim, esse é mais um dos livros da tag Experiências Literárias. Eu finalmente estou alcançando, estou finalmente colocando em dia as minhas leituras. Faltam apenas 2. Um deles é A Balada de Adam Henry, do Ian McEwan, que eu provavelmente farei uma resenha na semana que vem ou na próxima. Vou pensar ainda, ver como é que vai ficar a programação dos vídeos no blog. E o outro, eu acho que dá pra falar já, né? A surpresa já, acho que deve ter passado. Já chamo dia 20, já foi entregue os pacotes da tag, que é o Vermelho e o Negro, do Stendhal.
Essa provavelmente vai ser uma leitura de agosto, porque é uma leitura mais pesada, bem mais pesada, né? Então vai ser um desafio fazer essa leitura. Enfim, espero que todos vocês tenham curtido a resenha. Se vocês tiverem críticas, façam nos comentários. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. A gente precisa de uma quantidade maior de pessoas para que a gente possa ter o nosso endereço, né? Tô nesse início ainda de trabalho, né? Tenham uma ótima semana, boas leituras e, né, curem-se bem.